Boa noite, eu me chamo Álvaro, moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época. Eu trabalhava com meu pai vendendo leite em casas, pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo santo dia até Santana do Acaraú para deixar algumas encomendas lá, que na maioria das vezes era queijo, pois fazíamos isso também, mas era muito pouco, pois como tínhamos somente 2 vacas, a nossa venda era bem pequena, mas fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana do Acaraú, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente do meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo acabamos se gostando e logo começamos a namorar. Hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo do nosso namoro, os encontros eram sempre raros e rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi justamente numa das minhas idas à sua casa que vi o temido lobisomem. Como já disse, as minhas visitas à Lúcia eram raras e bem rápidas. Mas no final de semana eu passava praticamente o dia na casa dela. Pegava a moto do meu pai e ia até lá, para ver a minha amada. E só retornava para casa já perto do anoitecer. O caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido para se chegar em Santana do Acaraú. E nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me ocorrido. Só que numa certa noite algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu num sábado comum. Peguei a moto do meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que iria sair, me mandou abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer quando saísse, mas não o fiz, confiando que seria uma viagem de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 de volta. Achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto do meu pai sem abastecer e consegui chegar na casa da minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei lá, e ainda fiquei para um aniversário que teve. E só por volta das 9 da noite que resolvi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto do meu pai. Aquela noite estava com uma brisa muito boa. A lua clareava bem um rio que tem ao lado da estrada. Só que bem no meio do caminho o meu pesadelo começou. Primeiro, que a moto morreu. E segundo, que eu estava no meio do nada, no total breu da noite. E de companhia só tinha a lua que brilhava no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto novamente, mas nada acontecia. E só aí percebi que ela já estava na reserva, e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas estava confiante de que voltaria para casa, pois assim que chegasse em minha cidade, colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra, e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que me pareciam palmas. Meu corpo ficou todo arrepiado, e na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava que se tratava de uma assombração, ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes, e foi aí que percebi que elas estavam vindo na direção em que eu estava indo. Parei minha moto e saí do meio da estrada. Fui para detrás de uma moita que tinha ali, para poder esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava de mim, com mais medo eu ia ficando, pois algo no meu subconsciente me dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha ao lado da estrada. E fiquei lá no meio só com a cabeça de fora, esperando que aquilo passasse logo. Depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura.
Era um bicho que andava com a cabeça para baixo. Tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro. Eu fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra. E eram elas que faziam barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido. Ia num trote que nem um cavalo, fazendo barulho pesado quando batia no chão. E ele sequer olhou para mim ou para minha moto. Só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo e esperei aquele som de palmas estar bem longe para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. Então, cerca de 10 minutos depois, aquilo já estava bem longe. Eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se estava molhado ou não. O que eu queria mesmo era sair logo dali. Só depois de meia hora de caminhada que finalmente cheguei na minha cidade. Todo molhado e me tremendo de medo, abasteci a moto e fui direto para casa. Os meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram por que eu estava daquele jeito. E menti dizendo que tinha caído no rio, pois estava com medo que eles me chamassem de mentiroso. Eu então tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com aquela criatura que vi, como dos barulhos de palmas que ele fazia. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido, e sempre abastecia bem a moto do meu pai. A minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo quando era final de semana. Contei desse ocorrido para amigos que me confirmaram que se tratava de um lobisomem, e que tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo, mesmo eu estando dentro da água. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.